estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2024, a unção de Josué está sobre mim e eu creio nisso. Amém. Sentem-se por gentileza, graças a Deus. Obrigada, meu Deus, obrigada, meu Deus. Nova criatura. O que é ser uma nova criatura? É alguém que foi regenerado, que foi justificado, que o velho homem morreu, que as velhas coisas passaram, um estilo de vida ficou para trás, um padrão, uma mentalidade, hábitos e costumes são deixados, porque agora você encontrou em Jesus esse novo e vivo caminho, uma outra mentalidade, um outro estilo de vida, uma forma mais elevada de viver. Uma vida onde a desesperança não faz parte, nem o fracasso, a derrota não anda mais com você. As palavras, elas mudam. Porque uma pessoa que foi lavada, quando você lava algo, ela foi lavada pelo sangue de Jesus. As suas roupas são branqueadas. Não tem nada que clareia mais do que o sangue de Jesus. Ela é remida. Há uma remissão. Ela é perdoada. Uma risca é feita no chão. Há um antes e depois. A história se divide entre antes e depois de Cristo. Sua vida se divide entre antes e depois de Cristo. Não há como você ter um encontro real com Jesus e pensar do mesmo jeito, e viver da mesma maneira, e falar da mesma forma. Não tem. Você recebe um outro Espírito. O Espírito Santo passa a habitar em você. Você se torna o templo do Espírito. A casa onde Deus mora. A sua visão muda, porque a sua mente passa por uma renovação. Então, antes você tinha uma visão turva, embaçada, curta, rasa, estreita. Agora ela é ampliada. Você vê além. Porque a luz da palavra de Deus vem e ilumina a sua vida. E você passa a ver aquilo que você não via. A entender o que você não entendia. A compreender coisas que você não compreendia. E agora, cheio dessa força, desse poder, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós. Então, o que sai de você? O dunamis de Deus. A dinamite de Deus. Dunamis quer dizer a dinamite de Deus. É uma explosão de poder. Se você buscar uma imagem de algo sendo dinamitado, você vai entender o tamanho da força do Espírito Santo. Você passa a ser guiado por Ele. E o que antes derrubava você, não derruba mais. Desviava você, não desvia mais.
Eu estou falando da nova criatura, uma nova criatura. Essa é a nova criatura. Se você teve um encontro com o Senhor, você se tornou uma nova criatura. E essa nova criatura não pensa do mesmo jeito, não responde às demandas da vida da mesma maneira. Não é reativa, ela é proativa, porque agora ela toma decisões com base na palavra. Ela tem uma visão, a nova criatura, ela é uma pessoa que tem uma visão muito clara para a vida. E a visão define. Define onde você vai estar, o que vai entrar, o que vai sair. Você agora sabe bem dizer, não quero isso. Não vou me envolver nisso. Isso não cabe na minha vida mais. A vontade, que é a faculdade da alma mais forte, agora ela não tem mais aquele poder que ela tinha antes. Porque agora você vive com algo maior em você e para algo maior que você. Então você simplesmente consegue olhar e, a despeito da sua vontade, você consegue ver que existe algo muito maior, uma recompensa muito superior do que dar o que a sua vontade quer momentaneamente. Então você não quer mais viver de momentos, dando o que a sua vontade está pedindo. Mas você quer continuar fazendo aquilo que às vezes para a sua carne custa. Mas você sabe, e sabe profundamente, que esse é o caminho da vitória. Então há uma solução para o velho homem. A cruz. A cruz é a solução para o velho homem. Pedro, quando ele falou que morreria pelo Senhor e que jamais o deixaria e por aí vai, ele falou confiando na carne dele. E se você confia na carne, ela vai te trair. Mas quando você acredita no que a palavra está dizendo sobre você, sobre essa nova criatura, você se comporta como essa nova criatura. Pedro só conseguiu, e que você vê o tamanho da diferença, quando ele ia ser executado ao amanhecer, ele estava dormindo em Atos 12, ele estava dormindo como um bebê, aliás, um sono profundo. O que mudou? Daquele Pedro que confiava tanto na carne, para o Pedro que agora vai ser executado ao amanhecer, teoricamente, está dormindo. Alguém que agora crê na verdade. Alguém que agora realmente vive como nova criatura. Porque quando você confia na sua carne, você faz promessas. Enquanto você está debaixo, sob o efeito, debaixo do efeito daquelas emoções, de algo que você viveu e tal, você até consegue. Mas quando passa, você não vê que tem pessoas que já se colocaram em problemas, e nos mesmos problemas diversas vezes, e que juraram que nunca mais fariam aquilo, e voltaram a fazer. Por quê? Porque quando elas
disseram, eu não vou fazer, elas estavam confiando na carne. Elas não mudaram a fé. Não havia fé no que a palavra fala a respeito delas. Você vê Paulo, ainda Saulo, no caminho de Damasco, respirando ameaças, com cartas que o autorizavam. Ele tinha autorização para poder prender os crentes. O Senhor aparece para ele, e ele cai, ele fica cego com aquela luz imensa. E ele acreditava, ele tinha uma força, uma carne forte. E ele era uma pessoa convicta que tudo que ele fazia era por convicção de que ele estava certo. Ele mesmo fala que era por zelo. Então ele acreditava que o que ele estava fazendo, prendendo e machucando, judiando de pessoas, perseguindo pessoas, ele era um terrorista, ele estava certo. E o Senhor aparece para ele e fala, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele estava perseguindo os crentes, e o Senhor disse, por que você me persegue? Porque, na verdade, ele estava perseguindo o próprio Senhor. E a Bíblia diz que, quando o Senhor fala com Ananias, esse homem fala para ele, Senhor, o Senhor, deixa eu refrescar aí, porque talvez o Senhor não saiba quem é esse homem. Esse homem está perseguindo todo mundo, esse homem tem feito mal ao teu povo. E o Senhor vem e fala, vai e ore por ele, porque eu vou ensiná-lo como sofrer pela minha palavra, sofrer por mim. Quando Ananias ora por ele, algo como escamas caem dos olhos dele. E ele mudou tanto, que poucos dias depois a Bíblia fala que ele estava pregando e confundindo todo mundo. Ele confundia os judeus, ele confundia os crentes, porque ninguém entendia nada. Ele mudou. Então, aquela pessoa que pensava de um jeito, que agia de um jeito, assim, mudou completamente. Isso é nova criatura. Ele confundia as pessoas. Ele deixou as pessoas confusas, perdidas. Porque como? Os próprios cristãos ainda estavam meio que desconfiados dele. Porque foi uma mudança radical. Quando você muda, você tem um encontro com Jesus, você muda. Você se torna uma pessoa diferente. Você se torna uma pessoa irreconhecível. É o que a Bíblia diz, a velha criatura, ela morre. As coisas velhas, elas passam. E agora você passa a viver em novidade de vida. E é impressionante que a pessoa que perseguia, não persegue mais. Que era cruel, não é mais. Que mentia, não mente mais. Que julgava as pessoas, que era maliciosa. Agora ela se torna uma pessoa doce, transformada, gentil,
A nova criatura, ela se parece cada vez mais com o Senhor. Você não vê, leia as Escrituras, leia sobre Jesus, você não vê Jesus apavorado. Jesus correndo, desesperado. Você vê alguém que parava para atender as pessoas que iam até ele. Você vê alguém que parava para orar. Você vê alguém seguro, que nunca baixava a cabeça, olho no olho, e respondia com firmeza, com total segurança. Você não vê alguém dependente de imagem, alguém buscando fama e poder para si. Lembra quando queriam levantá-lo como rei e ele foi embora, porque não era o propósito. Satanás o tentou de todas as maneiras. Ele disse não, respondendo com a palavra. A Bíblia fala que ele foi cheio do Espírito Santo e andou por toda parte fazendo o bem. Que legado! Cheio do Espírito Santo, andou por toda parte fazendo só o bem. Curando, libertando, transformando vidas, marcando pessoas, curando pessoas, dando esperança para as pessoas. Incrível. Incrível. É o papel da nova criatura. A nova criatura, ela crê, ela sabe que ela é uma nova criatura. E quando você acredita que você é, você encontra a sua identidade. Identidade é o quê? Quem eu sou. Quem eu sou? Quem você é? A minha Bíblia diz quem eu sou. Se tem alguém que nunca teve problema de se apresentar como eu sou, foi o Senhor. Ele sabia quem ele era. Eu sou. Aliás, a gente vê lá com Moisés. Eu sou. Aí quando me perguntarem, então, diga que o eu sou te enviou. Eu sou o quê? Eu sou o que você precisa. Aí vem Jesus e fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz, eu sou o bom pastor. Eu sou. Eu sou. Quando eles vão prendê-lo, eles perguntam, quem é Jesus de Nazaré? Ele fala, sou eu. Eles caem no chão. E ele fica lá, esperando os caras levantarem para prendê-lo. Eu sou. Ele sabia quem era. E ele nos ensinou. Se tem alguém que trabalhou para nos dar identidade, foi o Senhor. Você não é o que os seus pais disseram, o que os seus professores ou o mundo disse. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você pode fazer o que a Bíblia diz que você pode. Você tem o que a palavra de Deus diz que você tem. O que você tem? O que a Bíblia diz que você tem. O que você pode? O que a Bíblia diz que você pode. Quem é você? O que a Bíblia diz que você é. Então, assim, definitivamente nós precisamos parar, porque enquanto nós vivermos com essa postura equivocada, com uma atitude equivocada, eu digo que eu estou seguindo Jesus,
Que eu creio que sou nova criatura, mas na verdade eu ajo como uma velha criatura. Então eu tenho medo de enfrentar a vida. Por que eu tenho medo de enfrentar a vida? Porque eu não acredito que eu posso. Eu sou intimidada pelas questões da vida ou por alguém. Por quê? Porque eu não acredito no que foi dito a meu respeito. Eu tenho medo de romper. Por quê? Porque, na verdade, eu tenho insegurança em relação ao meu futuro. E por que eu tenho insegurança em relação ao meu futuro? Porque eu não acredito no que a Bíblia está dizendo a meu respeito. Se eu estiver alinhada com Deus e eu fizer o que a palavra manda eu fazer, eu vou ter um futuro de paz ou de derrota? De paz. Então por que eu não vou enfrentar? Algumas pessoas decidiram viver uma vida pequena. Elas dizem que são cristãs. Elas têm uma Bíblia. E vou dizer mais, muitas sabem, como Paulo, o Saulo, discorrer a Bíblia assim, muito bem. Mas tem escamas nos olhos. Estão vivendo de forma equivocada. Então, algumas pessoas, não é que elas não têm Bíblia, não é que elas não têm até uma bagagem aí de anos de fé. Você não vê que tem gente que gosta, já chega e diz, não, eu sou convertida há muito tempo. Não, eu conheço a palavra, eu conheço a palavra. Eu lembro de uma vez que eu atendi um rapaz que ele estava vivendo uma vida, pensa uma vida bagunçada. Desde cocaína, a mulher com que ele estava tinha família. Além dele estar com essa mulher que tinha família, ele tinha acabado de engravidar uma menina, uma menina menor ainda, correndo risco. E aí, a primeira coisa que esse cara chegou foi dizer para mim, mas assim, num tom arrogante mesmo, eu conheço a palavra. E eu perguntei, que palavra? Qual é a palavra que você conhece? Porque a palavra conhecer na Bíblia fala de uma intimidade semelhante a de um casal. Então, que tipo de conhecimento você tem? Por catálogo ou intimamente? Porque o seu estilo de vida mostra que você conhece uma letra fria, vazia, mas você não conhece intimamente. Porque se você conhece intimamente, é impossível, vou repetir, se você conhece intimamente, é impossível, no caso desse rapaz, ele estava num estilo de vida totalmente desalinhado da palavra de Deus. Então, se você conhece a Deus intimamente, você não consegue viver um estilo de vida como esse. Com a mulher do próximo, tendo casos em drogas e se gabando de coisas que não estão tendo poder nenhum sobre a sua vida, porque você não acredita. Você pode me citar um versículo, mas se você não acredita, você pode me citar a Bíblia inteira. Você sabe o que a gente encontra muito na Praça da Sé? São pessoas que sabem discorrer a palavra de Deus, elas pregam, elas repetem e repetem bem. Mas não conseguem romper com um estilo de vida fracassado,
de drogas, de imoralidade, de falta de propósito. Elas não conseguem acreditar que elas são novas criaturas em Deus e que elas não têm que viver esse tipo de vida. Quando uma pessoa vive no pecado, realmente não há como dizer que essa pessoa é salva. Porque um salvo em Jesus Cristo é alguém que creu em Jesus. E se eu criei em Jesus, eu fiz uma risca no chão. Eu me torno uma nova criatura. Eu agora não posso mais suportar, porque o Espírito de Deus passa a viver em mim. E o Espírito de Deus é santo. Então, se ele habita em mim, não dá para compartilhar o espírito de antes com esse espírito agora. Se antes o mal tinha poder sobre mim, agora o Espírito de Deus habita em mim, não há como eu viver a mesma vida de antes. Você simplesmente não suporta. É uma coisa tão forte que vai crescendo, como cresceu em Davi, quando ele cortou a ponta do manto do Saul, ele teve uma angústia, ele teve um aperto no coração. Ele se sentiu mal. Ele viu que aquilo estava errado, não precisou de muito, ele não fez um arranhão, ele não chegou a fazer um mal, algo mais expressivo. Ele cortou a ponta do manto. Foi o suficiente, ou seja, isso mostra que uma mínima coisa que não está alinhada com a verdade vai incomodar você. Você nunca mais vai conseguir viver confortável com aquele velho estilo de vida. Com aquele velho padrão. Aquele velho padrão te incomoda. Quando você lembra dele, você lembra com até pesar. Você olha e tem vergonha de algumas coisas. Você sabe que foi perdoado, você sabe que você é uma nova criatura agora, mas lembrar daquela velha criatura é um incômodo. A criatura que era dominada por emoções, por sentimentos, por impulsos emocionais, pela vontade. Você não concebe mais. É inconcebível. Aquele padrão, aquela mentalidade, né? Quando você lembra, você dá glória a Deus. Puxa vida, eu pensava assim, eu agia assim, que vergonha. Graças te dou, pela graça, pelo teu sangue, porque eu não sou mais essa pessoa. Paulo fez uma declaração forte, que ele teve que deixar o passado. Mas no final, você vê no final da vida dele, ele faz essa declaração que ele era o menor e que não era digno de ser chamado de apóstolo, porque ele foi um perseguidor da igreja. Mas, ao mesmo tempo, ele deixa claro que ele deixou para trás, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu avanço para aquelas que estão adiante de mim. Eu tenho um alvo agora. E não adianta mais eu chorar o leite derramado. Ele não vai voltar para a caneca. Eu sou uma nova criatura. Então, eu tenho foco, eu tenho uma visão para a minha vida. Quando você se torna uma nova criatura, isso significa que você adquiriu uma visão para a sua vida. Uma visão bíblica, onde o padrão é Cristo.
Você se torna um embaixador dele, um representante dele. E você vive a sua vida para representá-lo. O seu prazer é representá-lo. Então você é uma nova criatura. Uma pessoa que foi lavada, foi totalmente purificada pelo sangue de Jesus, justificada. Então você foi perdoado por escolhas, pecados, aquele estilo de vida foi deixado para trás. E agora você é uma nova criatura. Quando você acredita nisso, você se comporta assim. Eu costumo dizer, se você crê certo, você vive certo. O grande problema é que as pessoas ainda creem errado. Elas acreditam, elas dizem, eu creio em Jesus, eu estou em Jesus, mas elas ainda acreditam naquelas mentiras que foram ditas sobre elas, que são aquelas fortalezas que não foram demolidas. E aí elas estão declarando, conhecereis a verdade vos libertará, mas elas ainda vivem com base nas mentiras. Elas estão repetindo, eu conheci a verdade me libertou, mas viver mesmo, elas vivem ainda com base na mentira. Elas dizem que amam Jesus, que creem em Jesus, mas não precisa de muito para elas se desviarem do caminho certo. E cederem para um momento, para uma vontade, para uma dor, para um sentimento. Quando Jesus foi à cruz, e pregaram as suas mãos e os seus pés, esse é o simbolismo do do primeiro Adão. Ele estava derrotando ali, completamente. O primeiro Adão falhou, e então todos falharam. Mas aí quando você crê em Jesus, que a Bíblia chama de segundo Adão, ele venceu o que o primeiro não conseguiu. Ele superou. E então, se pelo pecado de um homem o pecado entrou, quando Jesus foi naquela cruz, então todos que creem nele são libertos e podem reinar com ele, diz a Bíblia. Então, se eu creio que eu sou aquela mesma pessoa e eu deixo sair o mesmo padrão, há uma contradição na minha vida. Se eu creio no que a palavra diz a meu respeito, eu me alinho e eu vivo em conformidade, que foi o que aconteceu com Paulo. Então, enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, olha como ele vivia, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Ele respirava. Quando a Bíblia fala, respira ameaças, este homem vivia, até na respiração dele, as pessoas podiam perceber a ameaça. Ele foi pedir cartas, permissão,
para prender pessoas, para bater em pessoas, para judiar de pessoas. E quem era esse homem? Um fariseu. Vamos lembrar que isso virou uma seita, obviamente. Mas quando os fariseus surgiram, foi por uma boa causa, os motivos estavam corretos, foi Judas Macabeus que levantou como ali era uma rebelião, mas uma boa luta contra aquele regime absurdo que queria tirá-los dos seus costumes, da sua fé. E a luta foi para manter as coisas como foram determinadas por Deus. E então surgiram os fariseus, que eram zelosos. Aqueles que queriam viver uma vida separada. O Paulo fala que o que ele fazia era por zelo. Mas você vê que havia uma perversidade nos atos dele, causado por uma cegueira que a religião dá a muitas pessoas. A religião, ela cega as pessoas. Às vezes você vê uma pessoa, ela não é que ela é uma pessoa ruim, mas ela acredita em coisas que estão escravizando a vida dela, cegando e levando ela a fazer coisas loucas, tolas, que ela vai se arrepender amanhã, em nome de uma fé. Como uma pessoa, em nome da fé, se torna um terrorista? Em nome da fé. Paulo acreditava em Deus, Paulo era um homem estudado, conhecia a letra na ponta da língua, quer dizer, ele conhecia a palavra. Mas está provado que Deus ele não conhecia. Ele achava que ele conhecia Deus, mas ele não conhecia Deus. Ele conhecia a letra, ele era um religioso fervoroso, ele era um zeloso da lei, mas Deus ele não conhecia. E assim tem gente que vive. Conhece a letra, tem uma cabeça rígida, uma mente rígida, e essa rigidez foi causada pela religião. Isso faz dessa pessoa uma pessoa legalista. O legalista é aquele que é apegado a leis, a regras, ele é acusador, ele é julgador, ele tem uma malícia na vida dele. Ele está sempre à espreita, julgando as pessoas. Porque a letra, pela letra, é uma coisa fria, ela precisa de espírito, ela precisa de comunhão, precisa de intimidade, isso precisa criar vida na minha vida. Se a palavra não cria vida, ela vira um porrete só, onde você dá porretadas nas pessoas. A palavra, quando ela cria vida, ela entra de forma viva, e ela é espírito e vida, ela traz para o seu coração uma mudança tão grande, onde há a misericórdia, a compaixão, a justiça, há um temor. Quando é letra por letra,
não tem espírito. É uma coisa muito vaga, vazia. Não tem comunhão, não tem intimidade, não tem vida. Não é o espírito que está te movendo, mas uma letra vazia, fria, que você lê, vira história, vira só uma lei que te aprisiona. Então, você olha para o outro, você já olha de forma legalista. Você só enxerga, você já sai procurando os erros dele. Ou você está o tempo inteiro meio que à espreita, julgando se a vida dele está correta ou não. Então, isso é uma religião. São pessoas que elas se gabam de uma religião, elas se gabam até algumas de um certo conhecimento, mas não tem espírito. Não tem mudança na vida. E quando elas fazem algumas as mudanças que parecem ocorrer na vida delas, tem a ver com algo voltado para a imagem. Né? Elas têm um verniz de religiosidade, de que elas estão fazendo, elas gostam, inclusive, de dizer que estão fazendo tudo certo. Mas lá dentro, elas são vazias. Jesus apresentou, aliás, a forma dele comparar é melhor do que a minha. Então, vamos usar a dele. Ele chamou aqueles religiosos que tinham uma aparência impecável e que, inclusive, falavam coisas certas, mas que por dentro eram sepulcros caiados. Jesus os chamou de raça de víboras, ou seja, vocês têm veneno dentro de vocês. Pedro vai apresentar essas pessoas como nuvens sem água. Então, tem pessoas que elas chegam, elas querem mostrar, elas até falam de uma maneira que você pode até se encantar momentaneamente. Eu creio que o Paulo, quando falava das coisas de Deus, ele até encantava, mas havia um veneno dentro dele. Ele não conhecia Deus. Foi depois desse encontro que ele teve ele conheceu, ele passou a conhecer Deus. Ele foi uma pessoa por anos apegado a uma letra fria, vazia, a regras, legalista, e a vida dele era respirar ameaças. Uma pessoa cheia de Deus não vive assim. A vida dele era ir em busca de permissão para combater, para prender, para judiar de pessoas. Então era o estilo de vida dele, ele vivia para isso. Né? Na cabeça dele, ele estava caçando as bruxas. Ele era a solução para aquele problema. Então, do que depender de mim, eu vou acabar com isso. Então, observa que se esse homem tivesse um mínimo de sensibilidade à voz de Deus, ele faria isso? Não. É óbvio que ele não faria. Ele viveu dessa maneira porque ele não tinha sensibilidade nenhuma à voz de Deus. Então, ele estava ouvindo a voz das emoções, a voz da sua religiosidade, da sua crença, mas não a voz do Espírito. Mas depois desse encontro aqui,
a vida dele mudou. E ele se tornou uma pessoa sensível à voz de Deus, sensível à voz do Espírito. Alguém que passou a sofrer por aquilo que ele mesmo combateu. A amar. A ensinar as pessoas com amor. Foi ele que deixou uma mensagem tão profunda sobre amor para nós. Deixando claro que não tem a ver com sentimento, mas é um estilo de vida. Coisa que ele não tinha, que a religião nunca deu isso a ele. A religião, ela deixa você duro, rígido. Ela não transforma aqui dentro. Ela põe sim, ela põe uma cerca, ela estabelece alguns limites. Mas o que acontece com o religioso? Ele passa a confiar na sua carne. Você vai ver que o Pedro, ele confiava na carne. Ele era um judeu, ele era um religioso. Ele confiava na carne. E a carne dele, e quem confia na carne, se torna uma pessoa orgulhosa, arrogante, segura de si mesmo. Eu. Você pode ver que a pessoa, eu sou assim, eu. Mas ela não é capaz de segurar nada. Tanto que ele chegou num ponto que uma serva que apontou que ele era um deles, ele foi intimidado. Depois que ele passou a viver uma vida cheia do Espírito Santo e dominado pela fé viva no Senhor, você vê que nada mais o intimidava. Ele ia, se Deus não fizesse nada, ele ia morrer ao amanhecer e ele estava dormindo tranquilamente. Quem que vai ser executado ao amanhecer que dorme daquele jeito? Leia o texto, você vai ver. Era um sono profundo. Próprio de quem sabe que a sua vida está nas mãos de Deus. Bom, se chegou a minha hora de morrer, ok. Então, tudo bem. Senão, Deus vai fazer alguma coisa. E fez. E fez. Você vê uma postura totalmente diferente. De alguém que agora sabe quem é. E não vive mais na dependência da carne. Não depende mais da imagem. Agora é o que é. Eu sei quem eu sou. O que habita em mim. E é assim que eu vou viver. Você não vê um legalista, um sujeito cheio de si. Ele era o Pedro, a característica dele, sempre foi aquela pessoa muito cheia dele, né? O Paulo, um sujeito legalista. E você vê uma mudança incrível. Então ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém dirá o que você deve fazer. O Senhor mandou: levante-se, né? Ele está no chão, entra na cidade. E alguém vai dizer o que você deve fazer. Aqui ele já começou a ver que as coisas estavam mudando, porque Paulo não era esse tipo de gente que alguém dizia o que ele tinha que fazer.
Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam nada. Quem estava ao redor dele, até ouviram a voz, mas não estavam entendendo o que é que estava acontecendo. E deve ter sido uma surpresa, porque Paulo era aquele homem rígido. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego. Cego, não comeu nem bebeu. 3 dias. E você vê que esses 3 dias sempre tem uma ligação com a crucificação e a ressurreição. A crucificação e a ressurreição. Após esses 3 dias ia vir um homem totalmente diferente que ninguém conhecia. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. O homem já estava orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias. O Senhor fala com Ananias e dá a visão para o próprio Saulo. Chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e de todo o mal, e de todo o mal, e de todo o mal, e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis. É interessante, porque o próprio Senhor disse que estava levantando um judeu, fariseu, filho de fariseu, praticante, rigoroso, para pregar para gentios e não para judeus. Ele entendia do quê? Ele entendia de lei. Ele não entendia nada de graça. Olha o que Deus faz com as pessoas. Tudo que ele aprendeu uma vida inteira, ele agora tinha que reaprender. Para ensinar pessoas que os próprios judeus consideravam sem chance, sem salvação. Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantou-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam, ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá, justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Ele confundia todo mundo. Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais.
e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. O velho homem morreu, ele se tornou uma pessoa totalmente diferente. Agora ele quer habitar com os crentes que ele odiava. Ele prega sobre um Jesus que ele odiava. Ele confunde todo mundo. Ele se tornou uma pessoa irreconhecível, porque essa nova criatura é irreconhecível. E não foi na força do braço, como antes ele vivia. Foi na força do Espírito. Foi dominado pelo Espírito. Aquela cegueira caiu, as escamas caíram. Ele foi cheio do Espírito Santo, se batizou e já começou a pregar. Porque ele era uma outra pessoa. Então estamos falando de uma nova criatura, que agora não confia na força do seu braço, não confia em si mesmo, mas confia em Deus, confia na palavra, acredita na palavra, está firmado na palavra. Antes ele era um religioso, agora ele é um nascido de novo. Está vendo a diferença do religioso para o nascido de novo? Mas algumas pessoas vão dizer assim, mas eu ainda sinto, eu sinto. Mas você não vive pelo que sente. Você vive pela fé, esse é o problema. Alguns não viraram a chave. Como é que você é uma nova criatura? Quando eu estou diante de uma pessoa, ela começa a falar, ela fala do passado, ela fala de dificuldades, ela fala dos erros, ela fala... Você está vendo que você está diante de alguém que não acredita que é nova criatura. Ela não é movida pela palavra, ela é movida pelo que ela ainda sente, ela ainda acredita em mentiras. Se você ficar aí, pensando o que não presta, isso vai gerar sentimentos. Se você alimenta esses sentimentos, isso vai crescendo e vai tomando conta de você. Mas se você acredita que você é uma nova criatura, você não concebe mais, É inconcebível aqueles pensamentos de antes. Você sente mal. Porque assim, você é uma nova criatura. Você não suporta mais nada da velha criatura. Te faz mal, te incomoda. Vai incomodar. Então, quando você está com o nascido de novo, ele tem a mente de Cristo. Ele é uma pessoa livre. Há alegria nele, há esperança nele. E quando ele percebe que ele começa a ser rodeado pelo velho homem, ele combate imediatamente, porque ele é inconcebível, ele não concebe a ideia daquela velha vida, ele não quer aquela velha vida. Tudo que ele não quer é aquela velha vida. Então ele não quer o velho homem em ação. Se ele tem alguma reação do velho homem, ele não fica bem. Aquilo cai de forma indigesta. É uma comida que fez mal. Ele fica mal. Ele fala, não quero. Eu não quero voltar lá. Eu não quero esse tipo de vida para mim. Eu não sou mais essa pessoa. Sabe o que eu mais gosto na vida? É quando você pode olhar assim e dizer assim, não, eu não sou essa pessoa. Eu não sou essa pessoa. E isso é tão maravilhoso que uma pessoa que te conheceu, não vou nem falar há 30 anos, o ano passado, a nova criatura ela está num processo de crescimento. A caminhada dela é progressiva.
Então, a pessoa que encontrou com esse nascido de novo, e lembra que Jesus falou que é necessário nascer de novo da água e do Espírito. Essa pessoa nascida de novo, ela está num processo de crescimento. Então, a caminhada dela é progressiva. Então, ela não é a mesma pessoa nem do começo do ano. De lá para cá, ela já mudou. E esse é o problema de gente que não muda e não acompanha as mudanças dos outros. Como ela não muda, ela não acredita na mudança das pessoas. Por que que eu acredito na mudança das pessoas? Porque eu mudei. Eu acredito que as pessoas mudam. Eu mudei. Eu vejo as pessoas mudando. Eu acredito que é possível mudar. Eu acredito nessa caminhada progressiva, nessa crescente, em que você vai evoluindo, você vai mudando. Então, a pessoa que você foi até outro dia, que ainda tinha alguma coisa que saía, que não estava tão alinhada, vai sendo alinhado, e você vai crescendo, você vai melhorando. Dentro daquilo que você se tornou em Cristo. Porque Paulo fala isso de uma maneira maravilhosa. Ele fala, olha, nós estamos caminhando, quer dizer, nós estamos cada dia... Agora, eu não vou acreditar nisso? Se a Bíblia diz que sim, sim. Então, eu estou todo dia caminhando para ficar mais parecida com Jesus. Então, todos os dias, eu estou dando mais passos nessa direção. Que direção? De me tornar mais parecida com Jesus. E a Bíblia diz que eu sou, então, nova criatura. As coisas velhas... Está escrito assim mesmo? Passaram? Passaram? Está desse jeito? Tem gente em dúvida. Está ou não está? Passaram. 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 Passou. De novo? De novo? Quando você acredita nisso, isso não tem mais poder sobre você, as coisas velhas. Não tem mais poder sobre você. Acabou? Não tem mais. É passado. Passado. Isso é um negócio que é passado. Eu não quero isso mais aqui. Não quero passado mais. Já foi, já passou, é coisa velha. Tem coisa que é velha, carcomida. Tem assunto que é velho, carcomido, que você não quer. Não. Você nunca reagiu assim? De estar ali na mesa, às vezes, com alguém puxa aquele assunto, você fala, não, para. Isso é coisa velha, carcomida, vencida. Prazo de validade já foi. Sem chance, tá? Daqui para frente. Não quero. Não vou falar disso. Tem assunto que você não quer falar, que você não vai falar. Por quê? Porque é coisa velha. Carcomida. É coisa antiga, coisa que está, sabe, já foi. Isso é uma nova criatura, é novo tempo. Você fala de outros assuntos. Porque não me deram, porque eu não tive isso. Antes de Jesus, você teve um pai, você teve uma mãe, você teve isso e aquilo. Agora você tem uma nova vida, você tem Jesus, você tem seu Pai eterno, você tem uma nova oportunidade, você é uma nova criatura. O que você errou, Ele te perdoou. O que você falhou, Ele perdoou. O que você não fez, você pode fazer agora. Você está vivo. Você tem uma graça. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. No grego, isso aqui, o sentido desse de modo nenhum é mais ou menos assim, que absurdo.
De forma alguma, jamais, nunca. Nós que estamos mortos para o pecado não está morto, mas eu não vou acreditar nisso. Está escrito, se a Bíblia diz que eu estou morta para o pecado, eu estou morta para o pecado. Como viveremos ainda nele? Espera aí, se eu morri para o pecado, como é que eu ainda vou viver nele? Eu já morri para isso. Eu não suporto mais ouvir isso. Eu não quero isso mais na minha vida. É o que a minha Bíblia diz. Mas por que tem gente que não vive alinhado com isso aqui? Não lê, nem sabe que está escrito, alguns. Não acreditam. Como é que você vai viver na mesma vida se a Bíblia diz que você é uma nova criatura? Você morreu para o pecado. O pecado não morreu. O pecado não morreu, mas você morreu para o pecado. E Jesus venceu o pecado. Quando Jesus venceu, nós vencemos. Então, essa história de que, eu não consigo. Peraí, vamos de novo. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Você não sabe disso, não? Que foi um batismo, ele não morreu, deitou às profundezas e não voltou? Quando ele voltou o quê? Glorificado. Quando eu recebi Jesus na minha vida, e eu o assumi, me batizei, eu voltei o quê? Glorificada, uma nova pessoa. Um dia eu vou receber, obviamente, um corpo novo e tal, mas eu sou uma nova criatura no Senhor. Você é uma nova criatura. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim, por causa de Cristo, andemos o quê? Nas mesmas coisas de sempre. Nas velhas coisas de sempre. Não, andemos nós também em novidade de vida. É novidade. Aquela pessoa amargurada morreu. Cadê ela? Morreu. E o mentiroso morreu. E o adúltero morreu. E o caluniador, morreu faz tempo. E o falso, nem sei onde foi parar, já morreu. E o murmurador morreu. E o legalista morreu. Não morreu na vida do Paulo? Morreu. E o preguiçoso, sem esperança, morreu. Tem como você andar com Jesus e não ser uma pessoa cheia de esperança? E animada? A esperança não decepciona. A pessoa mais influente de um lugar é a esperançosa. Se um pensamento não te dá esperança, ele não vem de Deus. Eu vivo repetindo isso, eu não sei por que alguns ainda continuam pensando coisas que não dão esperança. Porque se formos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Se eu, quando assumi Jesus, criei nisso, tomei decisões dizendo, essa velha criatura fica aqui, nas profundezas dessas águas. Quando eu volto, eu não creio que Jesus, ele voltou, ele ressuscitou e voltou glorificado, então, ele morreu e ressuscitou glorificado. Eu morro e volto, uma nova criatura, nascida de novo. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Ué, não sou eu que estou dizendo, é a palavra da Cléo. Está aqui,
o meu velho homem foi com ele crucificado quando eu criei nele. O que foi crucificado, gente? O velho homem. O velho homem que pensava, que agia, que tinha um padrão desalinhado do Senhor. Ele morreu. 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 Você não lembra, eu já contei aqui, acho que quando eu preguei essa palavra, eu ainda falei do Agostinho de Hipona, andando em Roma, e aí veio uma mulher, que ele foi um homem de muitas amantes, muitas mulheres antes de Cristo, e aí vem uma das amantes e corre atrás dele, e ele não deu atenção, continuou andando, e ela gritava, Agostinho, 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 sou eu, sou eu. E aí ele não deu confiança, até que ela chega e para na frente dele, Agostinho, sou eu. Ele falou, mas não sou eu. Não sou eu. Ele deixou claro para ela, esse Agostinho jamais se deitaria com você. Esse Agostinho aqui, aquele Agostinho morreu. Esse Agostinho aqui não tem nada a ver com você. Jamais se deitaria com você. Então, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado, sabe o corpo do pecado? Seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. O corpo do pecado, aquele que pecava, já foi desfeito. Você não serve mais ao pecado, você serve a Cristo. Porque você é servo de quem você obedece. Pois aquele que está morto está justificado no pecado. Porque aquele que está morto está justificado no pecado. Então você morreu, o homem do pecado morreu, você foi justificado, você foi feito, Jesus se fez pecado para que fôssemos chamados justiça de Deus, nós fomos justificados. É como se você nunca, eu e você, nunca tivéssemos pecado. Ele foi, quando nós cremos nele, nós fomos justificados, nós fomos perdoados. As coisas velhas passaram. Uma nova criatura ressurgiu. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre Ele. Bom, Jesus já morreu, ressuscitou, a morte não tem mais poder sobre Ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Então, quando eu morri, eu morri. Eu ressuscitei uma nova criatura. Então, aquele velho homem morreu. Faz sentido ter que morrer de novo para viver de novo? Quando morreu, morreu. Então, se você ainda vive como velha criatura, significa então que você nunca creu em Jesus de verdade. Entendeu? É só por isso. Mas você então está ouvindo hoje, você ainda está vivo, não está? O coração está batendo, né? Então hoje você pode sair dessa religiosidade e decidir crer em Jesus de verdade. Porque quando você crê em Jesus, o velho homem morre. Então nasce uma nova criatura. Onde o velho homem não tem mais poder. Não tem mais poder. Não faz sentido. Não faz sentido. Aquela velha, quando eu me lembro da velha criatura, ela não faz sentido para mim.
Eu sei que ela existiu, mas não faz sentido para mim. É inconcebível. Não cabe. Eu sei que aquilo aconteceu, que eu já estive lá, mas eu dou graças a Deus pela cruz, dou graças a Deus pelo sangue de Jesus, dou graças a Deus pela graça. Porque é inconcebível para mim, é inadmissível, é insuportável. Eu acho que a palavra que eu quero buscar é essa. Para mim é insuportável. Quando eu me lembro daquela cabeça, daquele estilo de vida, é insuportável. Simplesmente insuportável. Não há a menor possibilidade. Tanto é que eu tenho que forçar, se eu quiser, se alguém tocar, para lembrar, porque não faz sentido para mim. Aquilo morreu, aquela pessoa morreu. Então, se alguém fala para mim, eu te conheci, não. Você conheceu uma pessoa que já morreu, filho, faz tempo, tá? Tem certidão de óbito, só você que não sabe. Se não for chamado para o funeral, sinto muito, porque já foi. Faz tempo. Entendeu? E é o seguinte também, o funeral foi rápido, ninguém quis velar aquilo lá. Ninguém quis velar. É aquele negócio que morre e vai tarde, vai tarde. Esse homem velho o velho homem foi tarde. Você quer assim, sabe, chega, não tem esse negócio, ninguém chora por isso. Ninguém vai chorar pelo velho homem. Uma pessoa que ainda chora, que saudade daquele tempo, que tal. Não. Então você não nasceu de novo. Você não creu em Jesus. Porque se você tem saudade de um tempo em que o velho homem predominava, significa que você não entendeu nada, você não crê. Porque ninguém que creu, toda pessoa que creu em Jesus, ela quando lembra do velho homem, ela vai dizer, demorou. Eu não gosto de lembrar daquilo lá. Porque a vida com Cristo é uma vida cheia de esperança, de força, de visão. Você adquire uma visão que faz você ter vergonha daquela. E você agradece a Deus todos os dias por essa nova vida, que só tem chance quem crê em Jesus. Nós somos os únicos, os que creem em Jesus, podem viver uma nova vida. Podem recomeçar e viver de verdade uma outra pessoa. A pessoa se torna uma outra pessoa. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O que você é agora? Instrumento de justiça. Instrumentos de justiça. Na King James, quando fala então qual é a conclusão, devemos continuar pecando, a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? De forma alguma. No versículo 4, fala, também nós vivamos uma nova vida.
No 6, pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele. Já foi. Porque no 9, pois sabemos, não sentimos, não achamos, não conjecturamos, sabemos. Isso é uma afirmação muito forte, de quem tem absoluta convicção. Porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Todavia, quanto ao viver, vive para Deus. Assim, dessa mesma maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitais que o pecado domine vosso corpo mortal, forçando-vos. Porque a vontade, e aí, a vontade quer te forçar, vai lá e faz. Forçando-vos a obedecer às suas vontades. A sua vontade quer te forçar a fazer aquilo que é contrário. Mas o novo homem, ele se levanta e ele diz: não. Você não manda mais em mim. Eu sou uma nova criatura. E essa nova criatura não é dominada por vontade. Essa nova criatura não é dominada por sentimentos. Essa nova criatura não é dominada por opiniões, por conjecturas. Essa nova criatura, ela é dominada pela fé. Ela vive pela fé. Ela acredita naquilo que a Bíblia está falando a respeito dela. Então, eu acredito naquilo que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia diz a meu respeito? Que eu posso, que eu consigo, que eu tenho força, que há esperança. Então, é com isso que eu vou ficar. Que eu posso superar. Que a mão bondosa do Senhor está sobre mim. Que há um futuro de glória me esperando. Que eu não tenho que ceder para esse sentimento, ceder para esse pensamento, ceder para essa vontade, ceder para esse momento, ceder para essa opinião. Eu não tenho que me importar com isso. Eu tenho algo maior. E eu vou viver. Então agora não é religião, regras, leis, é algo muito maior. É uma intimidade, é um relacionamento. Você ama tanto Jesus, você se relaciona com Jesus, você vive com Jesus de tal forma, é um negócio tão real, que tudo que você não quer é feri-lo. Você agora conhece a verdade, você anda com a verdade. Você não suporta mentira mais. Então o diabo vem e diz assim para a nova criatura, para essa pessoa que está andando em novidade de vida: você não pode. Você para e diz assim: opa, sai em nome de Jesus. É claro que eu posso. Eu não acho que eu posso, eu tenho convicção que eu posso. Ele vem e diz assim: você não pode negar isso aqui. Olha só, que coisa boa. Cede, vive o momento. Você diz: opa, eu tenho mais com Deus. Eu não vou. Um momento de prazer pode custar toda a minha vida. Não quero. Porque você tem uma visão de vida agora, que é Cristo. Você tem a mente dele. Quando vem o diabo lança aqueles dardos para você remover passado. Tantos erros, os erros que você cometeu, ou as coisas que não aconteceram,
o que aconteceram, não aconteceram, você para e vê, opa, já saí disso. Eu já saí disso. Ele diz, não. Esquecendo, você faz igual Paulo. Paulo não disse isso à toa. O diabo queria atacá-lo. Rapaz, o que você fez com os crentes? Imagina se ele ficasse lá, meu Deus, eu consenti na morte de Estevão, meu Deus, eu estava lá, meu Deus, quanta gente eu prendi, meu Deus, quanta gente eu machuquei, judiei, contribuí para que morressem. Não, eu sou uma nova criatura, aquele homem morreu, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço, olha que palavra, gente, eu avanço para o que está diante de mim. Jesus, nosso Deus, é muito forte, é muito forte. Eu avanço para o que está diante de mim. A velha criatura não tem mais poder sobre mim. Contudo, com erros, com fracassos, com escolhas ruins, sim, a velha criatura foi assim. Mas aquela velha criatura morreu. O Agostinho deixou bem claro para aquela mulher que foi amante dele. Sim, aquele velho Agostinho que morreu, vivia assim. Esse Agostinho é outra pessoa. Seria incapaz de viver aquela vida, de voltar àquele lugar. Acabou, isso passou. As coisas velhas passaram. Deus fez tudo novo. Então nós somos novas criaturas. O velho homem já foi morto, enterrado. Você morreu para o pecado. E o que habita em você é o Espírito Santo. Você tem a mente de Cristo. Você é uma nova criatura. Seguindo com o seu propósito para viver plenamente o seu destino. Onde Cristo reina, você reina com Cristo, Cristo reina em você. O rei pecado, porque o pecado já foi um rei na vida de muita gente. Ele dominou, ele reinou na vida de muitas pessoas, mas ele não reina mais. Agora quem reina é Cristo Jesus. Vamos nos colocar em pé. Obrigada, Senhor. Com a mão no coração. Com a mão no coração, ligue o seu pensamento no céu. Você hoje pode se levantar e decidir crer verdadeiramente naquilo que a palavra de Deus fala a seu respeito, a nosso respeito. E o que antes tinha peso, tinha importância, tinha impacto, não pode ter mais. As mentiras. Alguma reação daquela velha criatura. Não tem mais peso. Quando eu decido crer na verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Agora eu conheço a verdade. Então, se eu conheço a verdade, eu conheço a verdade. A mentira não tem mais peso sobre mim. Se eu conheço a verdade, eu conheço a verdade, a mentira não tem mais peso sobre mim. Se você conhece a verdade, é a verdade que predomina, que controla, que guia, e não as mentiras. Como é que nós vamos viver? Como novas criaturas ou
como pessoas que falam uma coisa, mas a conduta é outra. O que sai é outra coisa. Você é uma nova criatura. Ah, bispa, mas eu erro. Óbvio, todos nós erramos, mas você não é mais o homem do pecado. Não é mais aquela pessoa de antes. Tanto é que quando você erra, você não se sente bem, você se arrepende, você se endireita, você se levanta, e tudo que você não quer é voltar naquele lugar, não é? É, ué. Isso é maravilhoso, porque isso mostra o quanto nós somos totalmente dependentes de Deus. E é óbvio que dependentes de Deus, nós não dependemos da nossa carne. Eu não estou confiando na minha carne. A lá Pedro, eu nunca vou fazer isso, não. Eu confio no que a palavra está me dizendo. Porque se não for pelo Espírito, dirigida, cheia de Deus, você pode ceder para coisas que só te fizeram mal. Nós somos novas criaturas. Portanto, uma nova criatura significa um novo estilo de vida, uma outra mentalidade, um outro padrão, uma outra forma de viver. Por muitos anos vivemos de um jeito, mas depois de Cristo, essa risca foi feita no chão. E nós somos pessoas diferentes, renovadas em Cristo. Antes, talvez a covardia fazia parte de você. Hoje, você se surpreende com o tamanho da sua coragem. Antes, o medo te controlava. Hoje, você está quase igual Simba, você já está rindo na cara do perigo. Você não tem medo. Você enfrenta as guerras, você enfrenta os medos. Porque, peraí, eu estou nas mãos de quem? De Deus? Antes, alguns viviam na procrastinação, na dúvida. Agora não. São guiados pela palavra. Dominados pela palavra, dirigidos pela palavra, e quando vem uma palavra de Deus, se levantam e vão, e nada pode detê-los. Você tem uma palavra de Deus, você é uma nova criatura. Levante-se e vá como nova criatura, levante-se e viva como nova criatura. O que dominava você não domina mais, o que tinha poder sobre você não tem mais, o que te acovardava não acovarda mais, o que segurava você não segura mais. O velho homem foi morto, já foi sepultado, acabou. Você morreu para o pecado, você é livre. Você não é praticante de uma religião, você é praticante da fé viva. Há poder em você, poder e autoridade. Você é uma nova criatura que vive em novidade de vida. Levante-se como uma nova criatura. Levante-se como uma nova criatura. Agora eu posso ver.
Cristo. A pessoa que foi gerada em Cristo. Nós fomos gerados em Cristo. Nós fomos gerados em Cristo. Eu convido você a começar a dizer, como nova criatura, o que já morreu. Eu digo para você, como nova criatura, o lascivo morreu. O sensual morreu. O enganador morreu. Aquele melancólico, vitimista morreu. O covarde morreu. O enganador morreu. O trapaceiro morreu. O compulsivo morreu. Você é uma nova criatura. Você vai acreditar. Decida hoje acreditar no que a Bíblia diz a seu respeito. Você não tem mais como ser o seu passado, porque você é uma nova criatura, aquela pessoa morreu. Você nasceu de novo em Cristo Jesus. Antes você era um praticante do pecado. Agora, quando você peca por acidente. Porque o homem do pecado, porque o velho homem, ele já foi sepultado. Você pode começar a dizer isso para você mesmo? O que é preciso hoje você afirmar com fé que fazia parte do velho homem, fazia, não, bispo, ainda fazia, não, bispo, é que fazia. Se tem alguma coisa aí ainda, ele já morreu e você vai definitivamente deixar isso claro. Porque quando você acredita na verdade, é a verdade que te conduz. Quando você acredita na verdade, é a verdade que vai conduzir você. À medida que eu, vou falar da Cleo, fui acreditando no que a Bíblia diz, na verdade, eu fui me alinhando, eu fui me assumindo essa postura. Eu acreditei, eu acredito. E é por isso que eu vivo o tempo todo buscando e me enchendo dela, porque é a palavra, é a verdade que firma aquilo que eu sou. Não é que eu vou ser, eu sou. Você é. Ainda que algumas coisas você ainda não esteja conseguindo, mas a Bíblia diz que você é. Então significa que, se você acreditar que é o que a Bíblia diz que você é, você vai agir como a Bíblia diz que você é. É impressionante, a palavra de Deus nos dá identidade. É o pai que dá identidade ao filho. Então você vê que quando um pai fala para um filho que ele pode, ele acredita. Que ele é capaz, ele acredita. Quantas vezes eu vi
os meus netos chegarem da escola e algum coleguinha disse alguma coisa que eles se sentiram abatidos, e quando nós olhamos nos olhos deles e falamos quem eles são, imediatamente eles assumiram aquela postura. Por isso que a Bíblia diz que se nós não nos tornarmos como uma criança, nós não podemos herdar o reino dos céus. Porque uma criança, ela crê cegamente no que o seu pai está falando. Ela crê. Por isso que quando um pai, uma mãe, alguém que tem a tutela daquela criança, diz que ela não pode, que ela é incapaz, que ela não é inteligente, ela cresce acreditando realmente que ela não pode, que ela é incapaz. Mas quando esse pai vem e diz assim, você pode. Quando o Fer, olha só, escuta só, quando o Fer foi com todos ali, esses rapazes, e a única menina que estava lá era a Júlia, a menina corajosa, e pularam de paraquedas. Eu estava com a Linda, ela vendo, depois os outros chegaram, e aí a Linda disse, eu também quero. Aí, acho que o Fer disse, só pode com 12 anos. Ela falou, mas que chato, ainda vai demorar 3 anos para eu fazer 12 anos. O Anderson ficou todo orgulhoso, porque ela olhou, ela viu as imagens e ela disse, eu quero, e ficou chateada. Por quê? Depois os outros, não, nós queremos, por favor, nós queremos. Os 5, aí eles já combinaram que quando eles fizerem 12 anos, eles vão pular de paraquedas. Aí você vai dizer, como que crianças assim não estão com medo? Porque elas estão sendo ensinadas que elas podem superar os medos delas, que elas podem enfrentar, que elas são corajosas e que elas devem enfrentar, que elas são capazes. Então, quando elas olham, elas falam, eu também quero, eu também posso. Elas não estão com medo, muito pelo contrário. Elas estão motivadas a fazer aquilo. Por quê? Porque elas estão vendo pessoas que elas admiram fazerem aquilo. Os pais, ou tio, no caso da Linda, elas querem. E ainda mais que o pai dela disse, ele não pôde ir no dia por um motivo, mas iria também. E o pai disse, não, nós vamos fazer isso juntos. Aí ela ficou mais animada ainda. Nós vamos pular no mesmo dia, então. Nós vamos fazer isso juntos. Então você vê, aí que ela se sentiu mais segura, porque meu pai está não só dizendo que eu posso, como ele vai comigo. Isso é forte? Você pode. Então, nosso Pai eterno está dizendo, você pode, você é uma nova criatura. Você não é mais essa pessoa que disseram que você e que você não podia, e que você só comete erros. Você não é mais aquilo que o diabo botou a vida inteira em você. Você é um imoral, você é um desonesto, você é uma pessoa incapaz de viver uma vida decente. Aí vem Jesus e diz assim, eu venci tudo isso na cruz, quando você creu em mim. Você está crendo na verdade, eu estou dizendo que você é uma nova criatura, e você vai viver agora como nova criatura. Então, para nós fecharmos, eu peço a você, que você creia, com seus olhinhos fechados, eu sou uma nova criatura. E o que ainda você via acontecer, que é coisa velha, você vai agora dizer,
isso não existe mais na minha vida. Eu sou uma nova criatura. Eu não sou mais. O egoísta morreu, o orgulhoso morreu, o ressentido morreu. 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 Aquele ladrão morreu, aquele desonesto morreu. O malicioso morreu, o crítico morreu. Aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa que não tinha nada a ver com Jesus já morreu. E o que tem aqui é uma nova criatura. O Espírito Santo venha com poder e toca profundamente cada vida. E que hoje, Senhor, definitivamente, o teu povo saia daqui com essa convicção absoluta de que nasceu de novo, é uma nova criatura, e que as coisas velhas passaram, e que aquele homem que vivia no pecado não tem mais poder, já foi enterrado, que ela é uma nova criatura. O Senhor disse: você é uma nova criatura, você morreu para o pecado, seus desejos e paixões foram crucificados com o Senhor. Você é uma nova criatura. Você foi crucificado com Cristo. Você foi crucificado com o velho homem, foi crucificado com Cristo. A pessoa que está aí é uma nova criatura, lavada e remida no sangue de Jesus, novinha em folha, perdoada, redimida, justificada, purificada, santa, separada para a glória de Deus. Eu abençoo o teu povo, para que o teu povo creia na verdade e viva em conformidade com a verdade, e dê glória ao Senhor, porque está rumando cada dia mais para lugares mais altos, para se parecer cada vez mais com o Senhor, com uma mente renovada, uma vida nova, para a glória do teu nome. Continue falando, tocando e levando o teu povo para níveis mais altos, Senhor, porque estamos caminhando de glória em glória. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos, quer dizer, nós já andamos muito, mas ainda há muito que andar. Estamos caminhando para atingir a estatura do Senhor, a sua medida, o seu padrão. Nós recebemos a sua natureza, o seu espírito, como está escrito. E nós acreditamos nisso. Obrigada por tudo. Louvado seja o teu nome. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, purificadas, justificadas, santificadas, transformadas para a glória do teu nome. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.